Bom, vamos falar de algo muito gostoso. Eu amo, sinto falta. Parece que algo está acontecendo. Eu falo, poxa vida, tenho que fazer uma programação de férias. Preciso ir viajar, porque faz uma diferença, gente. É uma experiência única, viu? A viagem começa quando você começa a organizar, quando começa a desejar. Aí você vai lá fazer orçamento, você vai pesquisar. O que vai fazer antes de viajar ajuda em muito, viu? E principalmente como você evitar aí, olha, imprevistos. Para isso eu recebo aqui com muito carinho a Janete, que é agente de viagem, e a Milene, que sempre viaja em suas férias. Então elas duas vão contar experiências aí e dar dicas pra gente. Sejam bem-vindas. Obrigada, Dani. Como foi a viagem até aqui? Bem longa. Bem longa, né? Você é de onde, Janete? João Pessoa. De João Pessoa. Você Isso. trabalha como agente de viagem há quanto tempo? 13 anos. 13 anos? Isso. Que bacana. Bom, por onde que a pessoa deve começar? Nós já estamos aí início das férias, final de ano, independente do período também. Como você orienta aí que a pessoa deve planejar as férias? Bom, pelo orçamento, né? Tá. Quando a gente define o orçamento, e aí sim a gente já sabe ali quanto mais ou menos tem disponível e vai escolher o destino. Ou seja, a pessoa fala, eu tenho X, eu posso ir para onde, fazer o quê? É mais ou menos isso? É, Entendi. por aí. E quando chega uma pessoa e fala assim, mas eu tenho esse valor, eu quero ir para um lugar que talvez seja mais difícil, o que você orienta? Aí a gente vai dando as opções, né? Vendo se ele quer frio, quer calor. E aí vê as opções que cabem dentro do orçamento. Que bacana. Então, sempre por aí, pelo orçamento, para a gente poder descobrir um destino legal. Bom, verificar limite do cartão também? Também. Isso é fundamental. Muito importante. E levar dinheiro? Também. Hoje não se usa muito em espécie, mas você sabendo quanto você vai ter disponível para alimentação, para transporte. Então, tudo isso tem que ser pensado na viagem, né? Não é só chegar lá, não é só a passagem, não é só a hospedagem. Então, tem todo o roteiro, né? E a pessoa às vezes pensa que vai contratar uma agência achando que ela vai fazer por ela. Não, vocês estão lá para ajudar, para orientar, né? Para orientar e fazer o melhor dentro daquele roteiro, né? Dentro daquele destino que a pessoa escolheu. Milena, como que você se organiza? Como que começa o seu planejamento? Olha, eu começo com bastante antecedência. Eu gosto muito dessa parte, como você falou, de viver a viagem. Isso. Eu gosto muito dessa parte de viver também. Então, quando é internacional, eu começo com uns 8 meses assim, de antecedência. Tá. E eu começo pela época do ano que eu tenho para viajar. Certo. Para evitar pegar uma época muito ruim, de chuva, dias nublados, enfim. Então eu sempre vejo o mês que eu tenho disponível para viajar, para ver os destinos que combinam com aqueles meses. O que influencia aí? Você falou de clima, né? Isso, porque, período... por exemplo, tem um feriado muito lotado naquele período que você tem, então os preços vão ficar caríssimos naquela data. Ou é muita probabilidade de chuva. Por exemplo, Cancún tem temporada de furacão. Tem muitas coisas que, de repente, pode ser evitado por uma rápida pesquisa de melhor período do ano. Então, eu sempre vejo, eu tenho esse mês para viajar. Quais destinos são bons nesses meses? E aí eu começo a me aprofundar com hospedagem, o que é legal, quais passeios tem para fazer naquele destino, para eu ver a quantidade de dias que eu posso ficar lá, se é bastante dias, se não precisa de bastante dias, para depois ir pesquisando realmente os valores de passagem aéreo, de ônibus, para ir organizando. Essa organização parece fundamental para a pessoa não ter muita surpresa, né? E a pessoa também tem que gostar da organização, não parece, gente? Tem que ter uma certa paciência. Eu falo, mas hoje em dia eu acredito que a gente consome tantos conteúdos nas redes sociais e tem tanta gente produzindo conteúdo de viagens que se a gente tirar um diazinho só para pesquisar sobre o seu destino, já vai mudar a sua experiência inteira. Se você pesquisar os valores das refeições, se você pesquisar realmente o clima, o que tem para fazer, de repente está acontecendo algo super legal na semana que você vai estar lá. Então, uma rápida pesquisa pode tornar a sua viagem muito mais legal. Sem dúvida, né, Janete? Janete, quais são os erros que você costuma, que é mais comum você ver nas pessoas que estão interessadas em viajar, né? O que você olharia assim como prevenção, né? Quais são os erros mais comuns? Eu acho que é a falta do planejamento, né? Muitas vezes as pessoas chegam lá, eu quero viajar em tal período, mas aí chega em cima da hora. E aí fica bem mais complicado da gente organizar tudo
para que saia tudo de acordo com o que a pessoa está esperando, né? Então, essa falta de planejamento é um erro bem comum. É um erro bem comum. É. E a falta de planejamento em que situação? Por exemplo, a pessoa lá vai para um lugar que é frio e ele não leva roupa, ou a Isso. moeda, né? Às vezes o dinheiro. O dinheiro que não leva o suficiente, né? Não faz essa pesquisa, como ela disse, que é importante, temporada de furacão, dessas coisas. Então, essa falta, né, de planejamento, né, é o que dificulta um pouco mais. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas pensam muito assim, micro, né? O dinheiro que eu tenho só dá para fazer isso. É possível ir para o lugar que você deseja? O que vocês acham? Eu acredito que sim. A gente vive aqui no eixo São Paulo, que é um lugar muito caro. Muito. Então, se a gente sair aqui, a gente já tem uma noção muito cara. O nosso litoral é muito caro. Sim. E as pessoas, às vezes, ficam A serra, presas né? a virem só aqui. Mas aqui é muito mais caro que, por exemplo, o Nordeste, né? É. A Janete é de João Pessoa e lá é incrível. E os valores são muito mais acessíveis do que aqui. Então, assim, se você comprar uma passagem bem parceladinha, que eu sou fã do parcelamento, a gente vai se organizando e lá você vai ver que os valores são acessíveis. A gente gasta com coisas tão supérfluas no nosso dia a dia que realmente, se a gente planejar, dá certo, dá para ir. É claro que não dá de um dia para o outro. Sim. Né? Você não vai querer fazer uma viagem grande daqui 2 meses. Aí você vai ver realmente os preços e vai ficar um pouco impactado e vai falar, não vou ficar por aqui mesmo. Mas se você jogar essa viagem para o ano que vem, com certeza é possível. Porque a pessoa tem uma noção, né, Janete, de um ano assim, né, Milena, que fala assim, mas um ano, né? E um ano dá certinho para você organizar. O que dá para fazer nesse um ano aí, com planejamento? Dá para fazer bastante coisa, né? Com relação à emissão de bilhetes, conseguir hospedagem em uma boa localização. Então, assim, dá para organizar bastante, né? A questão de atrativos, você procurar e fazer essas reservas, né? Quando a gente procura com antecedência, às vezes o pessoal acha muito tempo, né? E se acontecer algo que eu não posso ir, né? Então, antes de comprar, dá uma olhadinha lá nas regras de cancelamento, do bilhete aéreo, dos hotéis. Isso é importante. Que aí dá uma certa segurança. Né? Isso é importante. Saber, né? O conhecimento para não entrar em desespero depois, para não ficar frustrado, né? E o que a gente não deve, o que deve levar na mala? O que não pode deixar de ir na mala, Mi? Olha, depende do destino que você vai, claro, mas eu não viajo hoje mais sem internet. Então, tem que ter, se você vai para algum lugar que você vê, de repente tem que mudar o chip, tem que fazer uma coisa. Eu acho bem essencial para você não ficar refém só do Wi-Fi e carregador portátil. Isso é fundamental. Porque hoje em dia também os celulares que você vai precisar usar, descarrega e não dá mais para ficar sem. Tanto por conta de pagar as coisas, de conversar com as pessoas. Numa viagem você acaba ficando ali mais vulnerável também, né? De ter que ter um acesso à informação. Então, carregador portátil sempre carregado também é bem importante. E o essencial, né? Vamos falar do essencial, que são os remédios. Se a pessoa toma um remédio ali controlado, para ela não, caso ela saiba que ela precisa daquilo, né? Um kit de higiene. E o essencial, né? Às vezes a pessoa ela fica tão preocupada com tudo, quer levar tanta coisa e não leva o que é essencial na mala, não é? Eu tenho várias experiências, assim, que eu não viajo mais com bagagem grande. Sim. Porque eu já fui viajar com mala de mão e com bagagem grande e acabei deixando as coisas no meio do caminho. Eu ia deixando calça, blusa, porque eu não aguentava mais carregar. Então, hoje em dia, eu só viajo com mala de mão. E aí todo mundo fica bem surpreso, que eu passo dias e dias com a mala de mão, mas é possível. Em último caso, vamos já até responder quem pensa, como que você fica tanto tempo fora com uma molinha de mão? Qualquer coisa você lava lá, né? Vai lavar em algum lugar específico, mas leva uma roupa básica, leva aquilo que dá para você andar bastante, para você caminhar, para você ficar à vontade, porque vale a experiência, gente. Não é o ser o mais bonito da viagem, não é moda, mas é a experiência, né? E documento também, né? E documento, bem importante. Documento em bom estado de conservação, RG, Validade CNH, também. Validade também, principalmente passaporte. Em viagens internacionais, dá uma olhadinha no passaporte, se está válido. Alguns países, algumas regras, né, de entrar em alguns países,
Alguns pedem o visto, outros pedem, além do passaporte, o seguro viagem, né? Na Europa, por exemplo, você tem que estar com o passaporte válido até 3 meses depois da viagem, né? Tá. Então, esses pequenos detalhes fazem muita diferença. Muito bom, meninas. Qual é a próxima viagem? Vai aí, né, pro sonho. Vem para Minas Gerais. Minas Gerais. É isso aí. Boa viagem para vocês. Obrigada, viu? Que novos destinos surjam para vocês. Obrigada pela presença. A gente que agradece. Obrigada. Muito bom, né, gente? Vamos, então, criar novas viagens para a vida.